Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, e disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação bem interessante, dizendo para que quando nós dermos uma festa, ou um jantar, um almoço, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, mas pelo contrário, que nós possamos convidar os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, porque é isso que o próprio Deus realiza na nossa vida, diante da obra de salvação, porque Ele não chama os perfeitos, não chama aqueles que são justos, mas sim os pecadores, aqueles que são excluídos. Jesus ele nos chama a ter uma atitude do Pai do céu, que enviou seu Filho para salvar aqueles que realmente precisavam de salvação, que é sim a humanidade, mas nós precisamos também nos reconhecer necessitados dessa salvação, porque se nós não nos reconhecermos necessitados dessa salvação, nós não nos abrimos a essa obra da graça que Jesus Cristo quer realizar no nosso interior. Por isso que Jesus Cristo ele vai elencar algumas pessoas, algumas espécies de pessoas excluídas da sociedade do seu tempo, que tem um sentido alegórico para a nossa vida. Porque se nós olharmos os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, todos esses eram reconhecidos como pecadores, porque tinha algum problema corporal e passava alguma dificuldade, e muitos achavam ou reconheciam que aquelas pessoas tinham pecado ou seus pais tinham pecado, e que aquelas pessoas de alguma forma estavam sendo amaldiçoadas por Deus. Veja, Jesus ele vem para salvar aqueles que eram reconhecidos como amaldiçoados ou desgraçados. Jesus é a graça encarnada. Ele veio para aqueles que se reconhecem necessitados. E é isso que nós precisamos aprender a reconhecer, necessitados da graça divina. Assim nós vemos como que o Evangelho de hoje nos chama a essa atenção, porque assim como Deus realizou essa obra para com a nossa vida, nós precisamos também exercitar a nossa vida para transmitir esta mesma obra de Deus ao nosso próximo, para não ficarmos buscando retribuição naquilo que nós fazemos para o nosso próximo. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer que quando deres um almoço, um jantar, não convide amigos, nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque esses podem te retribuir convidando para uma festa também. Nós precisamos aprender a fazer para os outros sem querer alguma coisa em troca. Precisamos realmente ter um coração livre e generoso para ajudar aqueles que não podem nos retribuir de alguma forma. É isso que Jesus Cristo está nos chamando a atenção, para que tudo aquilo que nós possamos fazer e viver não seja uma obra mercenária, que fica buscando recompensa, mas que seja sempre uma obra de generosidade. Por isso que Jesus ele vai realmente nos chamar a atenção sobre essa
realidade existencial da nossa vida, de nos reconhecermos, primeiro, pecadores, necessitados da graça, para que depois nós possamos aprender a transmitir essa obra da graça aos nossos irmãos e não cobrar dos nossos irmãos o bem que nós fazemos a eles, mas que possamos realmente, com generosidade, fazer o bem ao nosso próximo, transmitir essa obra de salvação para os nossos irmãos, para que a partir disso nós possamos alcançar essa verdadeira felicidade, que não é dessa terra, mas é já uma participação da felicidade eterna, dessa glória eterna antecipada nessa terra, que o próprio Cristo realmente já nos dá a participar. Por isso que no final do Evangelho ele vai dizer: tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Essa é a grande recompensa, o reino dos céus. E isso acontecerá em plenitude lá na parousia, quando nós receberemos o corpo glorioso e experimentaremos essa felicidade, essa alegria, não só na nossa alma, mas também no nosso corpo. Aí sim, a plenitude da felicidade será completa, porque nós estaremos todos em plenitude, imersos e unidos ao próprio Deus. E aí sim, nós estaremos como que numa união íntima, como que unidos nesse mistério esponsal da nossa fé, da nossa doutrina, daquilo que realmente o próprio Cristo nos ensina, para que Ele seja morada em nós e nós possamos fazer a nossa morada nele. E isso é esse grande mistério da nossa fé. Por isso que precisamos nos reconhecer pecadores, precisamos nos reconhecer como que necessitados dessa graça divina. E aí nós vemos essas figuras dos pobres, dos aleijados, dos coxos, dos cegos. Nós somos esses, pobres, aleijados, coxos e cegos. Pobres porque não temos o que retribuir a Deus. Aleijados porque muitas vezes nós temos dificuldades de sair do nosso lugar, porque nós estamos ali parados, sem saber andar para o caminho certo. Somos muitas vezes coxos porque mesmo andando temos essa dificuldade, vamos mancando pelo caminho, tendo as nossas debilidades. Somos esses cegos que muitas vezes estamos na escuridão do pecado, mas precisamos acolher realmente a luz divina, a luz do mundo, que é o próprio Cristo. Jesus, ele veio para cada um de nós, sem querer algo em troca. E Ele quer que a gente aprenda essa obra de salvação, essa obra de generosidade, para que possamos transmitir tudo isso àqueles que estão à nossa volta. Pois essa é a única forma de garantir a nossa salvação, buscando a salvação dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.